programa de hoje, gente, olha só, eu recebo o ex-prefeito de Rio Preto, deputado estadual, Valdomiro Lopes, que foi eleito pelo PSB para o seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. O Valdomiro que teve 50.824 votos na eleição de 2022. Deputado, lembrando que o deputado foi prefeito de Rio Preto por 8 anos, né, de 2009 a 2016, é isso, né? Obrigado, prefeito, deputado, por estar aqui com a gente. E vamos lá, 2 meses desse novo mandato, como é que estão as coisas na Assembleia? Qual o balanço que o senhor faz desse início aí, deputado? Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, agradecer o seu convite e dizer que nós temos trabalhado muito, né? Rio Preto sempre teve vários deputados, dessa vez tem poucos, né? Então eu me sinto orgulhoso de ser representante de Rio Preto lá na Assembleia de São Paulo e estamos trabalhando muito, trabalhando pela cidade, trabalhando pela região, dando bons conselhos e naquilo que a gente acha que a cidade merece e pode melhorar e com uma força muito grande, né? Fiquei algum tempo fora lá da Assembleia de São Paulo, mas pude agora reencontrar muitos amigos, né, que continuam lá. Eu saí da Assembleia para ser prefeito de Rio Preto, mas agora estamos lá de novo, trabalhando por Rio Preto e por São Paulo. Bom, o senhor encontrou uma conjuntura bem diferente de quando o senhor foi deputado, né, da última vez, era o PSDB governo, o PSDB dominando a Assembleia. Como é que está essa nova relação de forças na Assembleia com o governador Tarcísio, o PL no comando da casa, com o André do Prado? Isso. Como é que está essa nova relação de forças e o seu partido, como é que está se colocando aí? Bom, Alexandre, é o seguinte, eu estou assim, muito entusiasmado com a postura do nosso governador, o Tarcísio de Freitas. Ele tem se mostrado uma pessoa firme, trabalhadora, mas ao mesmo tempo com muita sensibilidade, não é? Quando toma uma posição, a sua posição é forte, mas quando ele vê que se equivocou, ele tem a sensibilidade de voltar atrás e corrigir. Isso não mostra fraqueza, isso mostra grandeza de caráter, não é? Então eu estou assim muito entusiasmado com isso, estou achando que ele tem a chance de fazer um bom governo para São Paulo e governando bem São Paulo, está governando bem o nosso povo e a nossa gente aqui da nossa Rio Preto. E o André do Prado não é da turma antiga minha lá da Assembleia, mas é um grande deputado, né? Ele tem conduzido com firmeza a Assembleia de São Paulo, que agora está votando projetos importantes, como esse da recomposição do salário dos policiais, como foi o novo salário mínimo de São Paulo, que é o maior do Brasil. Então, são coisas importantes que estão acontecendo lá. E nós também estamos participando de várias frentes parlamentares importantes, né? Sempre tive uma ligação muito forte com os servidores do Estado, faço parte propus, junto com outros 2 deputados, a Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, a Frente Parlamentar de Defesa do Agronegócio, que eu também milito muito nessa área, e também a Frente Parlamentar para a criação do primeiro hospital do coração infantil, que, na minha vontade, seria aqui em Rio Preto, com um médico especialíssimo que nós temos aqui, que é o Dr. Ulisses Crote, né? Que eu ajudei lá atrás, quando ele começou aqui em Rio Preto, eu era deputado a primeira vez, no credenciamento lá do seu serviço no Hospital de Base, de Cirurgia Cardíaca Infantil, e ele faz hoje transplantes de coração, é um serviço de excelência, mas trabalha lá no Hospital da Criança, e que está lá hoje ocupando um andar inteiro lá, que vai ser inclusive ampliado, e eu vejo nele essa grande liderança e pude participar com ele dos primeiros instrumentais. Foi um recurso que eu arrumei lá no governo do Estado, o credenciamento da UTI infantil para que ele pudesse operar. Enfim, eu tenho uma ligação muito forte com ele,
vamos começar esse trabalho de ver se a gente sensibiliza o governo para fazer esse primeiro hospital do coração infantil das crianças, e que ficaria muito feliz se fosse aqui em Rio Preto. O Hospital da Criança já faz bem esse trabalho, né? Faz bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Faltam vagas, faltam estruturas. Agora mesmo nós estamos lutando lá para que venha para o doutor Ulisses mais 2 máquinas de cirurgia extracorpórea. Você sabe, quando faz cirurgia do coração, às vezes você tem que desviar a circulação do coração, mas para manter o paciente vivo, a criança viva, você usa um instrumental que é o de cirurgia extracorpórea, que faz a oxigenação do sangue e faz o bombeamento do sangue para aquela criança que está sendo operada, né? E como são antigos, lá de 2001, esses equipamentos, nós estamos agora lutando para trazer 2 novos equipamentos de cirurgia extracorpórea. Estou fazendo esse trabalho como deputado, inclusive junto à Secretaria do Estado. O nosso secretário da Saúde do Estado de São Paulo é de Rio Preto, é o doutor Eleusis Paiva, para ajudar o doutor Ulisses Crotti. Muito bom. Já aproveitando esse gancho, então, deputado, questão da saúde, hoje a gente enfrenta uma situação complicada aqui em Rio Preto na saúde, né? Os hospitais aí lotados, algumas UPAs com problema de falta de médicos, superlotação, e o senhor tem batido bastante nessa tecla. Santa Casa também precisando de recurso, o HB nessa crise está em Rio Preto, mas não atende Rio Preto. Como é que o senhor tem analisado a saúde, uma área que o senhor deu bastante atenção quando prefeito, né? É verdade, nós fizemos muito pela saúde quando eu fui prefeito. Mas, Alexandre, olha, vamos comparar quando eu fui deputado a primeira vez, lá em 2000, né? 2001, e como é o funcionamento dos hospitais hoje aqui em Rio Preto. Há 20, 25 anos atrás, nós tínhamos aqui vários hospitais que atendiam SUS. Por exemplo, nós tínhamos a Beneficência Portuguesa atendia SUS. O Hospital Nossa Senhora da Paz atendia SUS. O IELAR, que foi fechado, atendia SUS. Trabalhou durante todo o meu governo, mas terminou meu governo, acabou sendo fechado. A Maternidade Nossa Senhora das Graças atendia SUS. O Hospital Alsta atendia SUS. Todos esses hospitais que eu citei aqui, hoje já não existem mais, ou como é o caso do IELAR, do Nossa Senhora da Paz, e no caso desses outros, eles existem, mas não atendem mais SUS. Então, houve uma diminuição do número de vagas. A Organização Mundial de Saúde preconiza que para cada 1.000 habitantes, você tenha pelo menos 3 vagas de internação. Esse seria o número, o ideal era até que fossem mais, mas no mínimo 3 vagas de internação. Então, vamos fazer um cálculo junto aqui, só para Rio Preto. Rio Preto tem quantos 1.000 habitantes? Só Rio Preto, hein? Vamos esquecer a região, só Rio Preto. Quantos habitantes tem? Uns 500 mil, imagina. 500 mil. Então, teria que ter quantas vagas de internação? 1.500 vagas. Acabou sobrando o Hospital de Base e a Santa Casa de Rio Preto, né? E esse pequeno novo hospital que a Prefeitura abriu, mas que, na verdade, se você somar, não dá a metade disso, né? Então, eu tenho sido um grande incentivador para que... tenho conversado muito com o doutor Eleusis Paiva, mesmo antes dele assumir a Secretaria da Saúde e mesmo antes de eu assumir a Assembleia, porque eu sabia que seria deputado, trocando uma ideia com ele, e ele incorporou isso, e o governador aceitou isso, e ele lançou um grande programa, que é a regionalização da saúde. Não sei se vocês têm acompanhado isso. Essa regionalização da saúde pode ajudar a suprir muito das faltas de vagas. Eu estou acreditando muito nisso, na região de São José do Rio Preto, que é o seguinte, por exemplo, eu visitei várias santas casas da região. Vou dar o exemplo de uma que eu visitei. Visitei a Santa Casa, por exemplo, de José Bonifácio, de Tanabi. Mas vamos falar de José Bonifácio. Lá tem 60 vagas de internação de pacientes. Quando eu visitei lá, tinham quantos pacientes internados? 10. Tem centro cirúrgico lá? Tem 4 salas maravilhosas, equipadas, prontas para fazer cirurgia. Perguntei ao diretor clínico de lá.
quantas cirurgias são feitas aqui por mês na Santa Casa de Bonifácio? Ele falou, fazemos 10 porque estamos fazendo parte do mutirão do Estado, do SUS. Mas se não tivesse o mutirão, não faríamos nenhuma. Tem UTI aqui nesse hospital? Tem. Quantos leitos? 10 leitos de UTI. Está funcionando? Não, está desativado. Tem pediatria aqui? Tem. Está funcionando? Não, está desativado. Então, veja bem, tinha naquele dia 50 vagas que poderiam estar sendo ocupadas lá em Bonifácio, que evitaria daqueles pacientes de lá serem mandados para Rio Preto. Aí eu perguntei, se essas vagas todas elas fossem ocupadas, vocês teriam condição de atender também aqui uma micro-região, por exemplo, Mendonça, Nipuã, teria jeito Planalto? Teria jeito. Tem corpo clínico lá com 20 médicos e a maioria deles residem na cidade. Bom, e quando precisa fazer um parto aqui, para onde que vai? Faz pelo SUS? Não, aqui em Bonifácio não faz pelo SUS. Manda para onde? Para o Hospital de Base de Rio Preto. Quando tem uma fratura aqui, vai para o Hospital de Base de Rio Preto. Quando tem que fazer uma cirurgia de esterectomia para tirar o útero de uma mãe que está sangrando, Rio Preto. Falei, bom, mas teria condições de fazer aqui? Lógico que teria. Essas cirurgias são de média complexidade e de baixa complexidade. Eu pergunto a você, que é um jornalista experiente, quanto você acha que custa uma cirurgia de hérnia, por exemplo, em Bonifácio, e quanto custa essa mesma cirurgia de hérnia para ser feita aqui no Hospital de Base de Rio Preto? Aqui o custo é 5 vezes maior pela estrutura do hospital. E lá você poderia operar a pessoa, uma cirurgia tranquila, a pessoa ficando perto da casa dela, perto de onde ela mora e com mais conforto para a família e para o paciente. É só assim, com essa reativação das Santas Casas, é que vai ser possível você diminuir o fluxo da região para o hospital de base e, com isso, abrir vagas do hospital de base para Rio Preto, como era antigamente. O hospital de base atende muito pouco as pessoas de Rio Preto, não é? Então, é uma forma de você fazer isso. Eu estou muito empenhado nisso, estou acreditando muito nisso, tenho lutado como médico e como deputado, entrei fortemente nessa luta, porque Rio Preto merece isso, já que perdeu tantas vagas de internação naqueles hospitais que eu citei lá no início da minha fala aqui. Eu quero dizer a você que é fundamental que essa reativação das Santas Casas ajude Rio Preto até para diminuir a superlotação. Hoje, eu fico pensando, você sabe, Alexandre, quando fui prefeito, nós fizemos 15 unidades de saúde novas, eu inaugurei. Entre elas, grandes, algumas grandes, por exemplo, a UPA Jaguaré, inaugurei a UPA Norte, inaugurei a UPA Tangará, inaugurei o Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Mulher, inaugurei o Complexo Pro Saúde com 4.000 metros quadrados ali na Avenida Filadélfio Gouveia Neto, que fica ao lado do Centro Especializado da Mulher, mais várias UBSs também. E além de ter inaugurado 15 unidades novas, entre essas que eu disse aqui, eu também reformei e ampliei mais 15 unidades de saúde que já tinham aqui no município de Rio Preto. Agora, UPA, sinceramente, elas foram feitas para quê? Para salvar a vida do paciente, atender urgência e emergência, não é para o paciente ficar internado lá. O paciente chegou numa parada cardíaca, é recuperado na UPA, e aí está em condições melhores, aí é transferido para a vaga do hospital. Então, o hospital de base precisa voltar a atender São José do Rio Preto, né? E tem um mecanismo para isso, precisa da participação forte da prefeitura. É importante que eu diga isso às pessoas. Não adianta só internar nas Santas Casas do entorno, ampliar as vagas do hospital de base, se a prefeitura de Rio Preto, que é gestão plena da saúde, não comprar essas vagas para atender a população de Rio Preto. Como era antigamente, a prefeitura administrava essas vagas desses hospitais todos, né? Sim. Inclusive esqueci do Santa Helena, que também atendia SUS, né? E que hoje já não atende mais.
Ô, deputado, voltando a essa questão da regionalização, o senhor falou das Santas Casas, todas as cidades da região têm uma Santa Casa, mas a gente sabe a crise que essas instituições enfrentam. Como que seria essa reativação? Primeiro, dinheiro na veia das Santas Casas? Primeiro precisa de recurso. E pagar não é só mandando verba para lá, é pagar por serviço prestado, tá certo? Então, veja bem, eu perguntei lá, estou dando o exemplo da Santa Casa de Bonifácio, né? Para o provedor, que hoje se chama diretor executivo do hospital, e para o diretor clínico, se tivesse o aporte de recursos, se eles conseguiriam fazer isso. Sim. O grave problema chama-se tabela do SUS, que há 15 anos não é reajustada. Então, as Santas Casas, como elas fazem essa baixa complexidade, essa tabela paga muito pouco, não é suficiente para suprir os gastos que se tem com essas cirurgias, com esses pacientes. Então, precisa de recurso. O Estado precisa pagar isso por procedimentos, por cirurgias, reajustando essa tabela, fazendo uma tabela própria da regionalização, e precisa de recursos. Se não tiver dinheiro, não tem jeito. Não faz milagre. É a mesma coisa que deve ser feito para melhorar a questão da saúde em Rio Preto. Como resolver? A gente sabe. Agora, precisa priorizar. O poder público não tem dinheiro para fazer tudo o que precisa. Mas, se você escolher as coisas que são fundamentais, e para mim, a saúde é vida, não é? É prioridade. Eu luto por isso, não só pela minha ação política como deputado, como ex-prefeito, mas também pela minha formação médica e de família, que sempre tive essa convicção. Sem dúvida. O senhor citou o hospital recém-inaugurado na Zona Norte, do Hospital Domingo Marculino Braille. O que o senhor acha do modelo dele? Porque ele é um belo equipamento lá, eu conheci lá, mas é um hospital de... Como que fala? É cirurgia letiva, não é uma porta de entrada para emergência, urgência, emergência. O que o senhor acha desse modelo? Inclusive, numa audiência aqui na Câmara, foi questionado o doutor Baitello se não deveria mudar esse modelo. Ele falou, aí é uma política de governo, não sou eu que decido isso. Eu acho assim que é um hospital equivocado. Primeiro, são pouquíssimos leitos, né? Você vê, nós perdemos só do IELAR 100 leitos, né? Que fechou. Depois a gente fala um pouquinho do IELAR, se o senhor prefeito teria deixado ele fechar. Então, na minha época de prefeitura, eu mantive nos 8 anos que fui prefeito o IELAR aberto. Como é que a gente fazia para deixar aberto? Dava uma suplementada de recursos por causa dessa coisa da tabela do SUS, que lá atrás já era muito defasada. E né? o IELAR era 100% SUS, né? Mas outro dia eu recebi uma notícia, até do jornal que você trabalhava lá, que era o Diário da Região. Primeira página do jornal. O Hospital da Região Norte vai abrir as portas para atender as urgências e emergências. Peguei a minha equipe, fui lá, falei, olha, vou gravar um vídeo dando os parabéns ao governo, à Secretaria da Saúde. Aí cheguei lá, não era verdade. Falei, vou ter que deixar os parabéns para mais para frente, né? Então, é uma ação equivocada, né, eu acho. Você precisa, primeiro, salvar a vida das pessoas que estão em risco. Você vê, recentemente, nós tivemos uma senhora que morreu ficando 7 dias numa das UPAs aqui de Rio Preto, porque teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e não foi transferida para um hospital de retaguarda, onde teria melhores condições de ser tratada. Talvez, se tivesse sido transferida, ela não tivesse morrido. Às vezes podia até ir a óbito também lá no hospital, mas a gente tem que fazer o melhor para as pessoas, né? Porque a vida, para mim, não tem preço, né? Sem dúvida. Ainda na saúde, deputado, as UPAs, o senhor disse que não é local de internação. Aí a solução passaria por essa regionalização mesmo? Não, a solução seria abrir vagas de hospitais. O grande aperto que nós temos em Rio Preto é porque nós perdemos vagas de hospitais. Que o senhor falou. E como é que vai? A regionalização vai abrir vagas, por exemplo, do hospital de base, né? Por quê?
É lógico que lá, vamos voltar a José Bonifácio para explicar bem para as pessoas. É lógico que um caso grave, vamos citar um exemplo, um tumor de pâncreas, um câncer de pâncreas, ou um tumor cerebral, isso não é para ser feito na Santa Casa de Bonifácio, isso é para ser encaminhado para o hospital de base, que é um hospital terciário de alta complexidade para atender isso. Mas se você tirar as cirurgias mais simples, de hemorroida, cisto de ovário, retirada de útero, que é a esterectomia, você vai abrir vagas. Mas no caso da nossa Rio Preto, como a gestão da saúde aqui é plena, o que é gestão plena? Você sabe, né? Gestão plena é assim, o município recebe recursos do governo federal e do governo do estado para atender 100% da população da cidade em termos de internação, de cirurgias, de tratamentos clínicos, de exame. Isso é a gestão plena, não é? Então, se a gente, com a regionalização, abrir mais vagas do hospital de base para atender Rio Preto, qual é o ato seguinte que a Prefeitura de Rio Preto, através do prefeito e da sua secretaria, precisa fazer? Precisa comprar essas vagas do hospital de base, porque a gestão aqui é plena. Então, não adianta nada abrir vaga lá, o hospital de base oferece, a Prefeitura não compra, continua o aperto do mesmo jeito. Tem que comprar como comprava antigamente. De todos esses hospitais que eu falei, comprava vagas lá na Santa Helena, comprava vagas lá na Beneficência Portuguesa, comprava vagas no IELAR, que era a maioria das vagas, enfim, tem que voltar a fazer isso. Então, precisa priorizar essas coisas. Agora, eu acho também que nós temos que ter uma mudança na legislação nacional do SUS, não é? Porque Rio Preto é uma cidade polo. Nós temos uma boa medicina. Então, para cá acabam vindo pessoas. Nós temos 500 mil habitantes, mas, na verdade, nós atendemos 2 milhões de pessoas. Até de outros estados. Né? Isso. E temos que atender, salvar vidas mesmo. Eu sou a favor disso, né? Que a gente salve a vida de quem precisa. Mas precisa ter um olhar diferente, né? Para receber mais recursos para a cidade dentro desse esquema da gestão plena. Legal. Ô, deputado, uma outra questão social que eu queria ouvir o senhor é a questão que tem envolvido pessoas em situação de rua aqui na cidade. Eu acho que é um problema geral. O senhor vive em São Paulo aí há muito tempo, conhece, está lá de semana. É um problema grave lá, mas em Rio Preto também tem acontecido. Como o senhor analisa esse problema e se ele tem solução? O que deveria ser feito? A gente tem visto aí os comerciantes brigando muito por isso, principalmente da região central aqui. Como é que o senhor focaria Alexandre, eu vou dizer a você uma coisa que eu fiz quando fui prefeito, né? Nós também sempre tivemos aqui uma população de rua grande. É lógico que agora tenho a impressão que ela se ampliou. Mas o que eu fiz quando fui prefeito de Rio Preto? Inclusive, a Ivani Vaz de Lima era nossa secretária da pasta da assistência social, né? Nós chegamos a fazer um censo dos moradores de rua. Aliás, outro dia eu fiz um vídeo nas minhas redes sugerindo isso ao atual governo, que repetisse esse censo dos moradores de rua. Quando nós fizemos isso lá atrás, quando eu fui prefeito, nós fizemos um diagnóstico assim. Encontramos, vamos dizer, 5 tipos principais de pessoas que vivem na rua. Primeiro, aquela por opção. Tem gente que faz essa opção de viver na rua. Segundo, nós temos os doentes mentais que vivem na rua. Terceiro, nós temos os dependentes de drogas que vivem nas ruas. Nós temos também um grupo de pessoas que são aqueles desalentados, que não têm a mínima condição mais de pagar um aluguel e que acabam vindo para a rua. E quinto, nós temos os marginais que na verdade, se disfarçam de moradores de rua, né? Se infiltram no meio para fugirem da polícia. Quando nós fizemos esse censo, nós pedimos a ajuda da Polícia Militar e principalmente da Polícia Civil, não é?
Eu me lembro que no início, quando esses marginais que tinham condenações, que eram procurados, tal, ficaram sabendo que a polícia estava participando disso e começou a prender algumas pessoas, houve uma queda vertiginosa do número dessas pessoas. Aqueles desalentados, aqueles que não tinham onde morar, nós chegamos a alugar um hotel, não sei se você se lembra, sim, aqui em Rio Preto, para acomodar temporariamente essas pessoas. Ali na praça, né? Na praça central da cidade, né? Aliás, foi uma ideia da nossa secretária da época, a Ivani Vaz de Lima, que nós aprovamos. Também nós classificamos, dentro do Fundo Social de Solidariedade, que era presidido pela minha esposa Eliana Lopes, junto com assistência, né? E com a equipe da assistência da prefeitura, cursos de profissionalização para aqueles que não tinham, que estavam desempregados. E eu criei também, quando fui prefeito, a Secretaria do Trabalho, que existe até hoje, em que nós iríamos colocando essas pessoas para trabalhar em vagas simples, não é? Mas que também dessem uma formação profissional e que eles pudessem dar o sustento para suas famílias. E aqueles que tinham condições de se profissionalizar, muitos voltaram para casa, muitos conseguiram alugar de novo as suas casas e, paralelamente a isso, Deus nos ajudou tanto que nós fizemos o maior programa habitacional da história de Rio Preto. Você se lembra? Aproveitamos o Minha Casa Minha Vida, aquela faixa 1, que não precisava ser financiamento, nada, prestações de R$ 25,00 a R$ 85,00, é o Nova Esperança, o Lealdade e Amizade, o Solidariedade, e que nós colocamos famílias aí que saíram do aluguel e que poderiam, então, também morar lá. Houve uma queda substancial dos moradores de rua durante o nosso governo. O que eu vejo? Parece que esses programas, eles não tiveram sequência. Não é que eu queira fazer crítica, eu tenho que fazer essa observação, né, no governo que nos sucedeu. E acho que isso ajudou muito a aumentar o número de moradores de rua. E tratar também, deixa eu falar, os dependentes de droga. O Hospital Bezerra de Menezes, se você for lá falar com o provedor, Dr. Grácio, ele vai te dizer, nós ajudamos muito o Bezerra de Menezes, né, a acolher essas pessoas, fazer o tratamento. Eu só tenho uma frustração disso tudo, sabe qual é? Eu queria ter feito o primeiro hospital municipal para desintoxicação de drogados do Brasil. Queria ter feito aqui. Fui procurar recursos no governo federal, não tinha. Fui procurar recursos no governo do estado, não tinha. E fui bloqueado, por incrível que pareça, pelo Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho, ele é deliberativo. E não concordou que eu investisse recursos da prefeitura para fazer esse hospital fechado de desintoxicação. Por que esse hospital seria importante? Seria o primeiro do Brasil pelo SUS, não é? Seria importante porque quando a pessoa está totalmente tomada pela dependência da droga, nem ela sabe o que, na verdade, ela quer fazer da sua vida. Então, trazê-la de volta para a realidade, desintoxicá-la num regime intenso de tratamento, é o que faz com que ela recobre, na verdade, a sua consciência e possa tomar um novo rumo na vida. Inclusive, o senhor deve estar acompanhando, esse é um tema que está em debate aqui na Câmara, inclusive chegou-se a aprovar uma lei para regulamentar aqui no âmbito municipal a internação involuntária desses dependentes, acabou vetada essa lei e foi elaborada uma nova minuta aí dentro de um grupo de trabalho. Então, mas o que eu queria fazer na minha época era uma construção do Hospital Municipal de Desintoxicação. Como não tinha recurso nem federal nem estadual, infelizmente, o Conselho Municipal de Saúde não permitiu que eu fizesse isso com verbas do município. Foi uma pena. Eu acho que foi um grave erro que aconteceu. A imprensa não deu o destaque na época que merecia, porque já havia acontecido uma redução dos moradores de rua na época, né?
mas a verdade é que teria sido uma grande evolução e Rio Preto daria mais um grande exemplo de como cuidar dos que mais precisam aqui na nossa cidade. A gente falou de alguns temas pontuais aqui a respeito do governo. Queria que o senhor fizesse uma avaliação como um todo do atual governo que o sucedeu, como que o senhor tem visto a cidade de Rio Preto desde que o senhor a deixou, como está hoje, se mudou alguma coisa, melhorou, piorou? Quem tem que fazer essa avaliação não sou eu, né? São as pessoas, na verdade, não é, Alexandre? Mas eu tenho procurado dar conselhos, bons conselhos ao atual governo, quando eu vejo que alguma coisa não está boa, né? Na saúde mesmo, eu tenho dado várias sugestões, por exemplo, aquela de abrir o Hospital da Região Norte para atender urgência e emergência, para desobstruir as UPAs, não é? Por exemplo, de colocar para funcionar a UBS lá do Fraternidade, que já está pronta. Você sabe que é uma coisa assim que eu não entendo por que não se faz isso, né? E não acontece. Então eu dou, na verdade, não são críticas, são conselhos. E investir mais naquilo que é fundamental para a cidade, né? Eu acho, por exemplo, fazer uma UTI de verdade nesse hospital da região norte, até dei como exemplo. Alguns me criticaram, outros, mas a maioria aprovou, não é? Quando eu pus nas redes sociais. Por exemplo, está se gastando hoje 27 milhões de reais na recuperação do bosque municipal. É importante? É importante. Mas investir 27 milhões no bosque, não é? E você pegar parte dele, não precisava nem ser tudo, parte desse dinheiro, para montar uma UTI de verdade, ampliar o hospital lá da região norte, para atender também as urgências e emergências, acho que seria melhor. Então, esse tipo de sugestão eu tenho dado, não como crítica, mas como sugestão, porque até me vejo na obrigação, primeiro como cidadão, depois como médico e agora como deputado, né? Com mandato dado pelas pessoas. As pessoas perguntam, mas, Valdomiro, por que antes você não falava isso quando você não era deputado? Porque hoje eu tenho mais legitimidade. Eu tenho um mandato que me foi conferido, primeiro por Deus e pelas pessoas. Falando em mandato, no começo da entrevista eu perguntei, acabou passando, o seu partido, o PSB, ele está alinhado com o governo Tarcísio? Veja bem, o PSB... Só para completar, deputado, e aí nós temos o vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin, do seu partido também, vice do PT. Como é que fica essa relação do senhor com a esfera federal e a esfera estadual? De que lado o senhor está? Que canoa o senhor pisa? Você sabe de que lado que eu estou? Primeiro, eu peço muito que Deus me ilumine, né, nas minhas ações e me dê sabedoria das minhas decisões, né? Eu estou do lado das pessoas. Esse é o meu lado, entendeu? E o PSB, eu já estou há 22 anos no PSB, faço parte da Executiva Nacional, da Executiva Estadual, tenho respeito dos nossos dirigentes. Eu tenho tentado aproximar o PSB do Estado de São Paulo com o governador Tarcísio, não porque ele é o governador, mas porque eu vejo que as ideias dele, que ele tem propagado e que ele tem feito, são boas ideias. O dia que eu discordar de alguma coisa que seja proposta pelo governo, eu vou me manifestar também, não é? E tenho conseguido, de uma certa forma, isso. Agora, a minha liberdade pessoal de parlamentar, essa me foi dada pelas pessoas, e eu tenho que fazer o que a minha consciência manda, né? Eu, quando fui prefeito de Rio Preto, era PSB. Eu não era nem do partido do governador Alckmin, que era o governador aqui, na época, e não era do partido do presidente da República, que era uma parte foi o Lula, outra parte foi a Dilma. E o que eu consegui como prefeito de Rio Preto? O maior recorde de trazer recursos para a cidade. Então, a boa política você faz não linkada aos partidos, mas linkada à sua atuação. Eu era prefeito, não era nem do partido do governador Alckmin, não era do partido da Dilma nem do Lula, mas trouxe mais de 1 bilhão
e 200 mil reais, quase 300 milhões de reais, mais de 1 bilhão e quase 300 milhões de reais para Rio Preto, em obras que você sabe, as obras do anti-enchente, aproveitando o PAC saneamento, as obras das construções das mais de 10 mil casas que nós fizemos, a mobilidade urbana, não é? O atual governo, até hoje, faz obras usando recursos daquela época. Criei um banco de projetos, né, na prefeitura e aprovamos esse banco de projetos, deixamos recursos na conta da prefeitura para que fossem aplicados, por exemplo, esses super complexos de viadutos, tanto da Mirassolândia quanto lá. O da Mirassolândia não fui eu que inaugurei, mas deixei tudo pronto, o projeto. Mas lá o do Jardim Vetorazzo, lá da SECAP, da Avenida Vetorazzo, que desafogaram aquele trânsito para a região norte, não é? E esse viaduto aqui que sai do terminal urbano, você sabe que o terminal urbano era calamidade pública, as pessoas, esse novo terminal, obra nossa, ciclovias, os corredores de ônibus para agilizar o transporte coletivo. E tudo isso, obras de um governo, planos de um governo, que o prefeito não era nem ligado à presidência da República, que era eu, e nem ligado ao governador partidariamente, partidariamente ao governador do estado, que era, na época, o governador Alckmin. Então é o seguinte, prefeito de Rio Preto é uma cidade importante, tem autoridade de reivindicar desde que faça obras e projetos executivos execuíveis, para saber quanto custam as obras. Deixei algumas coisas programadas, por exemplo, a continuação da drenagem do Rio Preto por mais 3 quilômetros, infelizmente não foi dada continuidade. Uma obra que eu gostaria de ter feito, não tive a oportunidade de fazer, porque não deu, é a obra anti-enchente da Mirche de Once, que foi anunciada agora pelo atual governo, mas que parece, foi feito até um empréstimo para isso, mas parece que desistiram. Por quê? Eu lembro o quanto eu apanhei no bom sentido quando fui fazer o novo canal lá da Avenida Badibacite, você se lembra disso? As pessoas reclamavam, mas falavam, gente, não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Mas acontece que hoje, nas regiões que nós fizemos, as obras anti-enchente, por exemplo, Brasilusa, Zé Munia, Andaló, Juscelino Kubitschek, Badibacite, as enchentes estão perfeitamente controladas. Além disso, tem a Avenida Filadélfia, que nós transformamos em parques maravilhosos, que fizeram com que Rio Preto ascendesse, não é? A nível Brasil, da qualidade de vida das pessoas. Quando você vê essas pesquisas de que Rio Preto está lá, no top da qualidade de vida, no top do saneamento, que é o tratamento do esgoto, nós ampliamos, duplicamos a estação de tratamento de esgoto. Tudo isso está incluído nesses mais de 1 bilhão e quase 300 milhões de reais que nós conseguimos lá no governo federal. Uma parte em empréstimos do PAC, só que é um empréstimo diferente desses que foram feitos pelo atual governo. O atual governo agora fez empréstimos do Finisa, taxa Selic. 300 milhões, né? Não, mas se você for somar o que tem para pagar aí para frente, a verba, a futura dívida da prefeitura será imensa. Se você quiser, podemos falar sobre isso. Diferente dos nossos, que eram 25 anos para pagar, taxa de 1,5%, 2,5% ao ano, e com um prazo que a prefeitura paga, isso sem falar o que nós conseguimos no SEMAI, essa reforma da estação de tratamento de águas, o esgoto de talhado, enfim, foram tantas que eu tenho que agradecer a Deus e agradecer aos governos. Por que não? Agradecer ao governo que lá, quando eu fui prefeito, lá era Dilma e o Lula, e aqui era o Alckmin, porque eu, de um partido diferente,
conseguir fazer esse trabalho pela cidade. Agora, isso tem um segredo. É você fazer as obras todas com retidão, com o máximo de economia, tanto que nós tivemos todas as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de pronto, né? E também fazer com projetos que o governo, tanto do Estado quanto do federal, via que sabia quanto a obra ia custar, quanto ia custar no início, no meio e no final. O senhor falou dos empréstimos, eu citei o mais vultoso, né, de 300 milhões, que inclusive está financiando essa obra de 27 milhões no zoológico e disse que financiaria essa da Murchid aí, enfim. Essa da Murchid parece que desistiram. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que foi anunciada, mas realmente não sei. Podemos até questionar o governo sobre isso. O senhor, falando no Alckmin, o senhor imaginava um dia ver ele no PSB como vice-presidente da República? Olha, essas coisas mudam, né? E o senhor tem ainda uma boa relação com ele? Eu fui deputado junto com ele, ele tem o respeito dele e ele tem o meu respeito, né? É lógico que nós nem sempre concordamos em tudo, né? Mas eu tenho o respeito pelo vice-presidente. Perfeito. E o ex-governador Rodrigo Garcia, como que o senhor vê a situação dele hoje no PSDB? Deve disputar a Prefeitura de São Paulo? Não deve? Bom, essas coisas são... O senhor tem conversado com ele? Não, eu não tenho encontrado. Você sabe que eu sou muito amigo, tenho uma boa relação com o Rodrigo, fomos deputados juntos, né? Aliás, o senhor ajudou ele a se eleger presidente da Assembleia. É verdade, é verdade. Rio Preto tinha um trio de deputados estaduais, né? Era o Rodrigo, o Vaz de Lima e eu, né? E uma coisa interessante, né? Nós três sempre atuamos juntos, né? Pelo bem da cidade e pelo bem da região, né? O deputado Vaz de Lima, por exemplo, tem um trabalho muito... Você vê, o Hospital da Criança, não é? Que nós temos hoje aqui, foi, na verdade, uma insistência e uma luta que foi inaugurado quando eu fui prefeito, né? Tive a alegria, fiz isso até no meu discurso de inauguração lá, tá? Mas foi uma luta do deputado Vaz de Lima, que também foi presidente da Assembleia, assim como o Rodrigo foi, e que chegou a assumir até o governo do Estado, né? Então, nós tínhamos um trio de deputados que trabalhávamos muito estaduais pela cidade. E os deputados federais também daqui sempre foram muito fortes, né? Eu cito o deputado Aloysio Nunes, daquela época que eu fui prefeito, que ajudou muito. O Aloysio ajudou muito a nossa Rio Preto, né? Quando foi ministro, quando foi também secretário da Casa Civil do governador José Serra, que nós conseguimos coisas fantásticas. Esses asfaltos dos loteamentos irregulares, as regularizações, né? Que nós tínhamos para regularizar, tinha que fazer escola, então nós construímos os núcleos da esperança. Eu só sei que o nosso governo aqui, como prefeito, foi muito abençoado, mas foi muito ajudado também por essas forças que nós, deputados estaduais, trabalhávamos em conjunto e o governo do Estado, o governo federal também trabalhava junto, em que pese existiam forças políticas da cidade que tentavam atrapalhar, mas não conseguiam. Dá para citar quais são? O PT daqui mesmo era um. O PT de São José do Rio Preto era um que tentava, às vezes, mas não conseguia. Por quê? Porque a força da verdade, ela é muito forte. Como que o senhor vê a política hoje e o que aconteceu para Rio Preto perder tanta representação? Como o senhor já disse, eu acho que Rio Preto chegou a ter já 5 deputados estaduais, né? O senhor, o Vaz, o Rodrigo, João Paulo Rillo e Bolsoni, não sei se é ao mesmo tempo, mas acho que em algum momento sim, tínhamos deputados... Sebastião, né? Sebastião, a gente tinha deputados federais, o próprio Aloysio que o senhor citou. Eu não sei, hoje a gente está aí, tem o senhor, o Mota lá de federal. Tem o deputado Itamar, que recém mudou para cá, né? Olha, nós temos hoje uma representação importante. Você falou do deputado Mota, né? Sim. O deputado Mota hoje ele ocupa
uma das principais funções lá no Congresso Nacional. Ele é o relator do orçamento da União. Sim. Imagine o peso que é isso. Aliás, me encontrei com ele outro dia na padaria. E a gente trocando ideia, porque ele foi candidato a federal, foi candidato a estadual, tivemos alguns que nos ajudaram simultaneamente, porque era possível que isso acontecesse, né? E falei, olha, que poder, mas que imensa responsabilidade, né? Falei, Mota, agora, se você tiver essa atuação correta como você é, e essa atuação firme, você vai se destacar a nível do país, né? Que Deus o abençoe. Perfeito. Deputado, ano que vem, 2024, temos eleição para prefeito. O atual prefeito não pode concorrer à reeleição. Temos aí uma avenida aberta e o nome do senhor, obviamente, sempre é colocado. Como é que o senhor está trabalhando 2024? É candidato? Não decidiu ainda? Vai apoiar alguém? Quer o apoio de todos? Como é que estamos? Como é que está esse tabuleiro aí? Como é que o senhor enxerga essa sucessão do Edinho? Alexandre, é o seguinte, eu fico feliz quando o meu nome é lembrado, né? Para a Prefeitura de Rio Preto. Mas porque significa que nós fizemos um bom trabalho, que tem gente que pode não gostar, mas a maioria gostava, tanto que nós fomos reeleitos no primeiro turno, né? Quando tive a nossa reeleição para prefeito. Primeira vez que um prefeito foi reeleito no primeiro turno. É verdade. E com uma votação expressiva. No primeiro turno. Mais de 63%, 64% dos votos da cidade. Mas eu penso o seguinte, agora é hora de focar no meu mandato como deputado estadual. Rio Preto estava sem deputado estadual, né? Carente disso, preciso trabalhar muito para reorganizar, ajudar a reorganizar a cidade. Hoje, as nossas forças estão se recompondo. Nós temos um secretário da Saúde que é daqui. Nós temos o deputado federal Mota, que é o relator do orçamento lá na União. E eu quero estar junto, né? Colaborando, dando as boas ideias. E não estou pensando nessa coisa de eleição. Aliás, uma coisa eu tenho que fazer aqui, uma crítica, né? A classe política, né? Nem bem acabou a eleição de deputado e governador, já começam a fazer campanha para a prefeitura. Isso é um absurdo, né? Nós temos que tentar melhorar a vida das pessoas. Quantas deficiências, quantos problemas o nosso estado, o nosso país não está enfrentando, né? Para se pensar, eu me recuso a falar de eleição, de política. Agora eu só quero falar de trabalho e pedir que Deus me dê saúde. Saúde a mim, é a minha família também, não é? Porque se a família da gente está bem, a gente tem disposição para enfrentar os desafios, né? Me recuso a falar de eleições que vão ser lá para o final do ano que vem. Eu acho que isso é uma perda de tempo. E as pessoas... O que eu sinto? As pessoas devem estar muito raivosas e chateadas com isso, viu? Porque as pessoas querem ver as suas vidas melhorando e aqueles que foram eleitos por elas trabalhando. Perfeito. Eleição só se fala em ano par, né? Ano ímpar é trabalho. Não, eu acho que no ano par também tem que trabalhar e falar na eleição do meio do ano para o final, quando é que elas vão acontecer lá na frente. Tá bom, gente. Tá aí, então, o deputado estadual Valdomiro Lopes fazendo aí um apanhado de assuntos. Deputado, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Deixamos passar alguma coisa? Fica à vontade, pode falar. Eu quero só agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, não é? Agradecer as pessoas, a confiança que tiveram em me dar esse novo mandato como deputado estadual e a certeza que eu vou fazer o máximo que eu puder para trabalhar muito e para fazer tudo de melhor que eu possa fazer pela minha cidade, pela nossa região, pelo nosso povo e pela nossa gente.
Muito obrigado. O senhor tem mantido, só para terminar, a relação institucional com o governo, como deputado? Enfim, teve algum contato com o prefeito, com seus secretários, trazer emenda, interlocução com o governo? Eu estou à disposição do governo, né? Aquilo que ele precisar de mim, já me coloquei, inclusive nas próprias redes sociais, né? O que precisarem, tenho procurado dar bons conselhos, né? Tem gente que acha que é crítica, não são críticas, são conselhos, posicionamentos, né, que eu tenho feito e tenho procurado, e estou à disposição 100%, 1000% do atual, porque é a minha cidade, a cidade que eu amo, que eu nasci. Para você ter ideia, a minha família chegou aqui em Rio Preto, o meu avô, Antônio, por parte de pai, Antônio Lopes da Silva, em 1898. Rio Preto era uma cidade pequena. Uma vila, né? Era pequena. Qual que é a origem da sua família? Portuguesa? O meu avô era português. Né? Era português. E a minha mãe era filha de libaneses. Libanês. Malouk, né? Malouk, é. Malouk. Tá certo, gente. Tá, então, o deputado Valdomiro Lopes. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, estamos sempre à disposição.